Corinthians 8, Palmeiras 0. Grande goleada do Corinthians, histórica. Uma goleada histórica. Essa vai ficar na história. Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e o Coringão lasca 8-0 no Palmeiras. Olha, que jogo, hein? Que jogo. Tive a oportunidade de assistir o jogo. Vou falar para vocês que o jogo foi na Arena, né? Na Arena, na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians. Foi um jogo sensacional para o Corinthians, obviamente, né? 8-0. E aí, assim, ó, alguns detalhes do jogo, né? Primeiramente, uma goleada histórica. Dificilmente um novo jogo, porque falamos de uma semifinal, porque falamos de um clássico Palmeiras e Corinthians, e por quê? Falamos de 8 gols sendo marcado por 8 jogadoras diferentes. Portanto, essa partida de hoje do futebol feminino, ela entra para a história, com toda certeza. Olha, e quem fez os gols? Vamos lá, valorizar as nossas jogadoras femininas, tá? No primeiro tempo, o primeiro gol foi marcado aos 3 minutos pela Duda Sampaio. Então, aos 3 minutos, Duda Sampaio abre o placar. Aos 16 minutos, a Luana faz o segundo gol do Timão. E aos 43 minutos, a Gabi Portilho faz o terceiro gol. 3-0 Timão, primeiro tempo. Como dizem aí muitos, né? 3 vira, 6 termina? Não. 3 vira, 8 termina. E aí nós vamos para os 5 gols que saíram no segundo tempo. O quarto gol foi marcado pela Vicky Albuquerque, logo aos 5 minutos do segundo tempo. O quinto gol foi marcado pela Milene, aos 6 minutos do segundo tempo. 1 minuto, 2 gols. 5 minutos sai o quarto gol, aos 6 minutos sai o quinto gol. O sexto gol foi marcado pela Marisa aos 18 minutos do segundo tempo. O sétimo gol pela Jennifer aos 23 minutos do segundo tempo. E o oitavo gol, para fechar o placar, foi marcado pela Miriam aos 35 minutos do segundo tempo. Fechamos um placar de 8-0. 8-0 Coringão contra o Palmeiras. 8 gols de jogadoras diferentes. Nenhuma jogadora fez 2 gols. 8 jogadoras do Corinthians fizeram 8 gols. Isso mostra, e aí eu vi, né, por ter assistido o jogo, a coletividade grande do Corinthians. Impressionante, impressionante. Olha, que passeio de bola, que show, que aula de bola, né? Triangulações, lançamentos, facão, as alas passando. E olha que tanto a Zanotti quanto a Tamires não fizeram gol. Falamos de 2 grandes jogadoras que não deixaram sua marca. Mas outras 8 jogadoras fizeram gol, 8-0. E esse ano o Coringão feminino, olha, já ganhou Supercopa, já ganhou o Brasileirão, já ganhou a Libertadores e agora está na final do Campeonato Paulista. Amanhã tem um jogo, né? Joga São Paulo e Santos. E aí, quem saísse classificado dessa partida de amanhã, enfrenta o Timão. Mas com essa vitória de 8-0 em cima do Palmeiras, eu não tenho dúvida que o Timão vem forte para ser campeão e fechar aí o seu 4º título do ano, hein? Mais uma vez, vou lembrar vocês, ganhou a Supercopa esse ano, ganhou o Brasileirão Feminino esse ano, ganhou a Libertadores Feminina esse ano, inclusive em cima do Palmeiras, e agora ganha de 8-0 na semifinal do Paulistão do Palmeiras e está na final, esperando somente a definição, ou Santos ou São Paulo. Então, o Corinthians tem uma grande chance aí de fechar o seu 4º título feminino nesse ano. Então, não podemos deixar de falar das meninas, das bravas. Precisamos falar delas. Ganharam de 8-0, um show, entrou para a história, super comentado, foi um dos assuntos mais comentados aí à tarde, antes do início da rodada do Brasileirão. Então, elas, hoje foi um show de bola do futebol feminino. E olha que a arena tinha muita gente na arena, assistindo o jogo, e elas sentiram ali, como elas estão na casa, né, sentiram muita vontade para fazer um belo jogo, para ganhar de 8-0, um placar aí elástico e bem elástico, né? 3-0 primeiro tempo, 5-0 segundo tempo, somando primeiro e segundo, 8-0. 8-0 em cima do Palmeiras, numa semifinal de um campeonato, com 8 jogadoras fazendo um gol cada um. Olha, história, hein? Então, parabéns para
as nossas bravas, parabéns para o futebol feminino do Corinthians. Legal, pessoal? Ó, vamos lá, temos algumas participações aqui já. Primeiramente o Ricardo, né, lá no canal do YouTube, muito obrigado, Ricardo, boa noite também. O Ricardo Vona, boa noite, Alessandro, já apertei o joinha, muito obrigado, Ricardo Vona. Aliás, o Ricardo Vona, é legal a gente falar um pouquinho, do filho dele, né? Ó, o Diego tem um canal também lá, inclusive o pessoal do TikTok, o Diego tem um canal no TikTok, que é o Derby, né? Na verdade, ela é corintiana, né, a Gabi, e o Diego, ele é palmeirense, e aí eles têm ali um canal onde eles tratam jogos também. Então, pessoal, se vocês puderem ir lá seguir o Diegão lá, é bastante interessante, né? Então, muito obrigado, viu, Ricardo? Um grande abraço. Opa! O Jota está participando com nós aí, está escrevendo para nós, diz assim, que lavada! Estávamos 38 minutos e as meninas do Palmeiras gritavam, pode terminar, pelo amor de Deus. Fecha aspas, palavra do Jota. E ele diz, vai Corinthians. Vai Corinthians, Jota, vai Corinthians. Jota, boa viagem para você, tá? Sei que você está participando com nós aí na estrada, né? Então, boa viagem para você. Hoje foi uma vitória espetacular das meninas, pessoal. Eu não podia abrir esse programa de forma diferente sem falar desse jogo de hoje. 8-0 é um jogo para entrar na história, é um jogo que dificilmente vai acontecer novamente. 8-0, 8 gols de 8 jogadoras. Então, é um jogo realmente para entrar na história. Ricardo Augusto Lopes diz assim, abre aspas, esse time feminino nosso tem que servir de modelo de administração e gestão para dirigentes do masculino, fecha aspas. Concordo, Ricardo, concordo. A começar pelo técnico, pela não troca de técnico tantas vezes como aconteceu no futebol feminino, né? No masculino, perdão. Então, nós tivemos, na verdade, grandes problemas nesse ano, né? Que iniciaram já do ano passado, e aí foi se esticando para esse ano, e muitas coisas aconteceram, que a gente até comentou. Agora, a gestão do futebol feminino, ela é exemplar. O time do futebol feminino, hoje eu assisti o jogo, é um jogo extremamente coletivo, é um time muito bem treinado, né? Inclusive, o técnico foi para a seleção brasileira e deixou um legado muito grande, né? Então, realmente, essa administração pode servir de modelo, sim, com certeza, Ricardo. Boa noite, Renato de Avaré. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Opa, ele abre aspas e diz assim, jogaram com vontade, sem dúvida nenhuma, né? Acho que se referindo ao futebol masculino. O Jota também diz assim, ó, abre aspas, se a decisão do feminino for com o São Paulo, vai ser 5-1. E se for com o Santos, vai ser 7-1. Se referindo aí a outras goleadas do futebol masculino, né? Eu entendi, Jota, entendi a sacada, hein? Boa sacada, com certeza, né?